Salve, salve, meus queridos! Rafael Lima aqui na área para poder iniciar mais um episódio. O episódio de número 38 desse dia maravilhoso. E o rapaz ficou com saudade. Ele mandou mensagem pra mim. E agora eu queria cortar. Ó, tô até ansioso. Pra quem tá aqui do meu Estou lado. até ansioso. Ele voltou, meus queridos. Fábio Soares de Lima. Daí, Não é o Pacheco com bronze e de Black Power. Ô, Pacheco. Sim. Ó, Pacheco, o nosso terceiro integrante aqui. É o terceiro? É um terceiro integrante aqui. Esteve um período aqui, vocês vão ver mais vezes eles aqui, mas eu vim matar a saudade desse lugar maravilhoso e apresentar pessoas sensacionais para vocês aí em casa e mais um bate-papo aqui no Canaveral Podcast, gente. Queria mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha ao longo desses 38 episódios, né, Rafa? 38 episódios. E vou falar para vocês que é sempre bom sentar nessa cadeirinha aqui. É bom demais, ainda mais com pessoas vindo de tão longe trazendo calor pra gente, né? Eu pensei que ele ia É! pessoas de Tocantins. Não, é Tocantins não. Depois a gente conta essa gafe aqui, né, Rafa? Mas primeiro vamos apresentar Gafe. os nossos convidados aqui. Gente, trouxemos convidados lá do Piauí. Que cidade, casal? Teresina. Aí, ó. Alô, meus amigos de Teresina, família Moura. Um beijo pra vocês. Olha lá. Mentira que a família... Não, Eu já imaginei, será que a família Moura também? Eu falei, reparei tudo não. Ei, meus queridos, um beijo pra vocês aí desse estado maravilhoso e da cidade maravilhosa. É um prazer da Rafa estar recebendo aqui esses porta-vozes aqui desse estado de Piauí, da cidade de Teresina. Então, muito bem-vindos, meu querido Paulo e minha querida Vanessa. Muito obrigada. Solta essa voz, fala comigo. Muito Se apresentem aqui pra gente nessa mesa de podcast. Muito obrigada pela recepção de vocês, pelo Viu como convite também. Curitibano não é frio? Exato. Primeira coisa é essa. Dois Curitibanos primeiros que são não gente são. fina. Curitibano é gente fina, não é verdade? Os dois primeiros que eu estou conhecendo que não são frios. Ele tentou a todo custo conversar com o Uber e não rendeu. Eu Não vou rendeu. dar bom dia agora pra todo mundo que eu encontrar. Bom dia, boa Eu tarde. vou constranger Eu vou constranger todos. Você vai ver aquela carinha de gol contra, assim, falar bom dia. Ele olha e fala, meu Deus, tem 5 dias que alguém não me dá bom dia, sabe? Bom dia. Dizer, o que é isso, né? Bem, eu sou Vanessa Furtado, professora. É sempre a primeira coisa que eu digo que eu sou, professora. Sim. Né? Sou também mãe do Aurélio e do Camilo, que estão lá em Teresina. Tô com saudade dos meus bebezinhos. Olha pra câmera e manda Beijo. um beijo pra eles. Beijo, Leco. Beijo, Milo. Que legal. Sou professora há 15 anos de crianças. Enveredei por esse caminho. Não é minha formação inicial, mas enveredei, me apaixonei e carreguei ele comigo. Eita, coisa boa. Carregou. Porque eu também sou professor, porque eu tava vendo que um dia era prata do Piauí, tava me certificando, porque a família Moura... Ele quer te desqualificar. Não, Não, cara. É não, Família Moura bem conhecida. não, Ó, aqui nos Curitibanos. É porque geralmente no Piauí você tem famílias que ocuparam uma determinada... Tipo você no norte do Paraná, que todas as cidades têm parentes seus aqui no norte. É igual o Santo Felicidade aqui. Então, A gente tava falando isso agora. No Piauí Regionalidade. também, assim, geralmente tal família tem daquela região. daquela região. Então eu tava me certificando se era perto ali de Picos e tal. Porque tem muito Moura por lá, entendeu? Então Sim. talvez fosse mesmo no grupo familiar e tal. Deve ser, não, tenho certeza que deve ser Sebastiana Moura. Depois eu mostro pra vocês ali, mas. Olha lá, eu tenho certeza que vocês conhecem. São gente boa. Eu sou o Paulo, também sou professor. Sou professor, originalmente professor de história, igual a Vanessa é professora de português. Então, nenhum de nós dois, nós não somos habilitados para trabalhar com criança, mas ela foi para trabalhar com criança e depois ela me arrastou para trabalhar com criança, como ela disse, né? Eu já estou trabalhando com crianças há 7 anos. Quer dizer, na última escola que eu trabalhei, eu dava aula também para criança, porque são crianças a partir do 5º ano, do 6º ano, que tem o quê? 12 anos. Adolescentes, no final das contas. Daí para frente. Então, eu sou habilitado para trabalhar com este público, mas depois, já tendo conhecido a Vanessa, namorado, casado, blá, 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 e ela foi me trazendo para a educação infantil, e aí eu adorei, gostei, e aí já estou em educação infantil, essencialmente, há 7 anos. 7 anos, mas pelo que eu entendi, esse movimento vocês fizeram pra vir
né? Desse cantinho ali do lado, de logo ali. Do Tocantins. De Tocantins. E pra vir pra Curitiba, vocês fizeram um movimento, na verdade, de sondagem, né? De empreendedorismo. Porque vocês têm uma escola lá, né? Uma escola, um quintal. Como é que funciona esse negócio de vocês lá? Porque eu tô aqui na frente de um casal de empreendedores. Exato. Sim. Mais Né? um dos 3 Mais- casais presentes, né? Exatamente, nos bastidores aqui, todo mundo. Eu queria saber esse movimento que vocês estão fazendo. O que fez vocês virem pra Curitiba? Você Não, fala? vai você. Que fez Você se Vocês complica. saíram do calor de... Vamos ver se eu acertei. Saíram do calor de 40 e poucos graus por esse frio de Curitiba aqui, gente. Aqueceu os Tá corações da criançada. gostoso. Tá frio, não tá gostoso. Tá bom, ótimo. tá Tá ótimo. gostoso hoje, né? Bem, a gente tem 2 escolas, né? Não só o quintal, tem o Mais Língua também, que é um curso de leitura. E a gente fez esse movimento para cá para entrar em contato com quintais, né? Porque na nossa cidade nós abrimos o primeiro quintal brincante, é o nosso quintal, que é o quintal infantil, é o primeiro quintal brincante do Piauí. E aí a gente queria ter contato com isso na prática, né? Com outros quintais de outros lugares do Brasil, na prática, vendo o dia a dia, vendo como é que as crianças se comportam, vendo qual é a metodologia, porque os quintais são plurais e aí cada quintal tem a sua maneira de trabalho, sua perspectiva, e a gente escolheu alguns aqui para visitar e conhecer e entrar em contato com os profissionais também. Mas o que é um quintal? Pois é, bem amplo, quintal brincante, bem amplo que é isso? esse conceito, né, de quintal. O quintal pode ser, na verdade, várias coisas. Pode ser uma pré-escola, pode ser um espaço onde o pai coloca a criança para brincar no contraturno escolar, para aquelas crianças que já estudam na escola regular. No nosso caso, ele funciona como uma casa de brincar, né, que a criança pode ir lá e passar a manhã ou a tarde brincando. Funciona também como um espaço para festas infantis, né? Então, os pais podem escolher o nosso espaço para levar as crianças para o aniversário do filho. E funciona também como jardim de infância, que seria o referente a uma creche pré-escola, né? Crianças de 1 a 4 anos, que são as idades não obrigatórias, né? Segundo a legislação brasileira, são as idades em que as crianças não precisam frequentar uma escola regular. Depois disso, ela já tem que estar. E nem o Mais Língua e nem o Quintal são escolas São escolas regulares. Vanessa, nós temos 2 escolas, mas elas não são escolas São propriamente espaços educacionais, ditas. né? São espaços educacionais. Então, por exemplo, a vinda da gente para cá é uma maneira também de descobrir para onde a gente pode ir ainda, entendeu? O que é que a gente pode fazer. Porque, por exemplo, eu já mencionei várias vezes para a Vanessa que eu gostaria de ter uma escola. Porque eu tenho uma visão de educação, gostaria de ter. Aí a gente olha para um lado, olha para o outro, é meio complicado daqui, meio complicado dali, tem legislação aqui, tem complicações com as famílias. Assim, a Vanessa sempre diz assim, não, cara, é muito trabalhoso ter uma escola. E eu também acho que seja, mas é uma coisa que Ainda te Tá. alimenta. pulsa, exatamente, ainda exatamente. É uma coisa que pulsa. Então, vir para cá, inicialmente, é a gente buscar essa coisa do intercâmbio mesmo, de contato, estabelecer contatos. E aí, mas especialmente para o quintal. Agora, nessa viagem específica, para o quintal. Mas eu, no meu olhar, estou olhando para... isso aqui está dando certo, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer. Em Teresina, por exemplo, agora nós temos uma onda, vou chamar dessa maneira, não pejorativamente, mas a gente tem uma onda de escolas bilíngues. Né? Durante muito tempo teve uma... Algumas outras se apresentavam assim, mas não tinha aquela pegada mesmo de verdade, entendeu? Trabalhavam a disciplina, o inglês, por exemplo, mas não como método bilíngue mesmo. Mas de 3 anos, 4 anos para cá, apareceram outras. Mas, por exemplo, não é por aí que eu quero ir. Por exemplo, eu não tenho vontade, não sei você. Não. A gente pode ter essa DR aqui na frente de todo mundo. Não é por aí. Se for pra TDR. Ei, toca a sirene. Toca a sirene aí. Olha, extra treta na mesa do podcast. Mas fiquem tranquilos, porque o Rafael tá aqui, vai ajudar a resolver. Daqui a pouquinho vocês se tretam. Só termina teu raciocínio. Ei, quase deu mais uma treta aqui. Eu fiz a sirene, a Daniela olhou e falou, meu Deus do céu. Não era pra ser. E nosso sonoplasta já tá aqui. Cara, tá tudo na... O onomatopeia é comigo, né? E aí? Apertou outro. Então, assim, não é por aí que eu quero ir.
eu mesmo particularmente, mas a Vanessa também, principalmente porque a gente está investindo nosso tempo, as nossas ideias no quintal, a gente tem uma pegada assim de natureza. Então seria uma educação em natureza, porque o quintal brincante ele é um espaço cheio de natureza. Então a gente tem, por exemplo, o nosso lá é enorme. O nosso lá tem 2.000 metros quadrados, entendeu? Uau, E só uma pequena parte dele é construída. O restante é o terreno. É o chão, de verdade, entendeu? Aí tem as árvores plantadas, tem as árvores que já estavam no terreno, né, no local. Tem outras que a gente já plantou, mas a ideia é as crianças irem se sujar com areia, brincar com areia, com elementos da natureza. Então, a minha pegada é essa, é educação em natureza. Não impede, por exemplo, que uma escola bilíngue seja, mas a escola bilíngue tem uma proposta já definida, que é esta, de ser bilíngue. A nossa, né? A que eu idealizo para mim, por exemplo, seria nesta outra vertente. Então, não estou vindo para cá agora, a nossa vinda para cá, a brincadeira que eu posso fazer, já que ele errou o nome da minha cidade, eu posso errar. Eu não estou vindo pra Eu não errei, não. Eu não errei, não. Tá gravado aqui que você que falou primeiro. O erro dele não tá gravado. Não tá gravado. Então eu não errei. É você que tá... Pra gente lembrar pra ele. Se não tá no vídeo, não existe. Não tá gravado, não tem Tá provas. gravado, não Então tem a prova. gente veio aqui pro Rio Grande do Sul, pro sul. Mas, agora só porque eu sou curitibano, tio. Será que os guri vieram daquele calor pra ver esse frio aqui de alagar? Então, E a trouxeram vinda calorzinho. pra cá não foi necessariamente... Levar algo, não. Exatamente. A gente veio primeiro fazer esse Ter contato, contato, mas eu porque principalmente a gente, observar, o entendeu? contato que a observação. gente tem com os quintais brincantes, você perguntou o que é o quintal brincante, é com livro. Né? Então, o que a gente sabe dos quintais brincantes é de estudar. Mas qual que é a grande vantagem? Pode completar, por favor. Não. Por favor, Não, fala. é porque eu ia dizer também, era que tem os quintais brincantes. A Vanessa iniciou explicando mais ou menos o que são os quintais brincantes, e tem esse movimento. Então, nos estados brasileiros existem alguns, no Piauí não tem nenhuma. Não Tem. tinha. Tem um. Tem um. Tinha, né? No Piauí tem um. Tem um. Só que ele não está listado ainda. Então, a nossa vinda para cá também é entrar em contato com, eu vou colocar assim, vou falar gerência, com a gerência do movimento, com a comunicação do movimento, para a gente entrar no hall dos quintais brincantes, oficialmente, né? Tem uma associação? Existe um movimento. Eu não diria associação, mas são vários profissionais que se comunicam entre si, comunicam. dos estados, então a gente quer entrar no grupo. Né, para trocar ideias. Sim, Mas, quer dizer, mas tudo isso existe por quê? Que era isso que eu ia completar. Porque esta parte a Vanessa já falou. O que eu ia completar era o quê? Os quintais brincantes existem para salvar a infância. Salvar a infância, trazer as crianças de volta para a brincadeira. Isso que eu queria perguntar qual que é a vantagem. Qual que é a vantagem de ter um quintal? É o resgate da infância. Porque em todos os lugares, e aí especialmente na nossa cidade, que é uma cidade que vive uma cultura de educação, de estudo muito grande, que apresenta muitos resultados, porque o resultado de uma educação da vida inteira, ela, pelo menos o primeiro resultado efetivo, ela dá ali no ensino médio. O aluno terminou o ensino médio, passa no vestibular. Sim. Entendeu? Então ele passa no vestibular. Os alunos de resultado palpável, né? Visível. É isso. Os alunos de Teresina, eles costumam passar em vestibulares do Brasil inteiro. Sim. Então, todas as universidades que são de interesse dos nossos alunos lá no ensino médio, você pode procurar que tem. Cursos muito concorridos têm alunos. Então, o primeiro resultado seria esse, depois tem os outros, tem o emprego, tem tudo isso, entendeu? Então, para se conseguir tudo isso, porque a cidade de Teresina vive esse ambiente, para se conseguir tudo isso, em Teresina, você costuma submeter a criança muito cedo à escola. E claro, e aqui também, em Curitiba, deve ter escolas que recebem crianças com 1 ano e meio. Sim. Mas lá, eu não quero que isso pareça de forma exagerada, mas lá, mais rapidamente do que em outros lugares, do que aqui, com certeza, as crianças já são estimuladas não é estimuladas, elas já são inseridas imediatamente num ambiente de alfabetização, aceleração. Exatamente, de números, de letras. Porque acredita-se que quanto mais você antecipar, mais resultado você vai ter lá no final. E de fato pode ter, mas sacrificando a infância. A infância. E assim, é um resultado que eu vejo virtual. Porque assim,
quando a criança tá se formando, até o ensino médio, eu falo isso porque por mim, minha esposa, tipo, com certeza, a gente tudo aqui. Sim. Ensino médio. Cara, você lá sabe o que vai fazer no ensino médio? Eu ia falar... Aí o que acontece? Não sabe nem É, o que o seu filho vai ser. Aí sabe o que vai acontecer? Se é a profissão que ele quer, existe, Aí que acontece- você quer pra ele, vai existir Exato, quando ele for... muita coisa que acontece com os pais e com os casais, empreendedores e casais, enfim, muitas vezes, né? Pega a frustração dele que não deu certo, Exatamente. projeta na criança e fala, bora estudar porque eu tô aqui Não consegui. ganhando, preciso que Eu você... tava contando a história de uma pessoa que tu teve uma conversa rápida ali de 20 minutos e ela falou 4 vezes filhos. em vestibular. Ela tem um filho de 8 anos. A mãe conversando comigo, Meu ela Deus. tendo 2 crianças, uma com 8 anos e a outra de 5 para 6 anos. Assim, foi uma conversa de 20 minutos, ela falou 4 vezes, mas o vestibular deles, eu digo, calma, né? Assim, calma. A gente ainda tá aqui tentando alfabetizar o mais novo. Sim. A gente tá tentando alfabetizar o mais novo, você já tá trazendo uma demanda lá do Vive um E passo de e cada frustra- vez, né? Não, e não frustra a quer pular criança. do... Mas como é que você enxerga esse movimento lá dentro da região de vocês, que tem essa cultura de desenvolvimento rápido da criança, porque eu quero que passe nesses vestibulares e esteja dentro do mecanismo, do padrão que foi definido. Vocês estão indo um pouco contra... Remando contra a Contra a maré. maré. Exatamente. Como está sendo para vocês, como casal, levantar essa bandeira? Olha, Porque vocês falam que são a única é escola lá. Vocês estão levantando bandeira mesmo. é uma quebra de paradigma mesmo. A gente tá lutando para tentar inserir uma nova cultura, né? Sim. Porque já tem a cultura. E aí, além de ser um negócio, né? Nós somos empreendedores, de fazer o negócio dar certo, é uma mudança de cultura. E para nós está sendo bastante complicado nesse sentido, Tá. porque é uma mentalidade muito rígida. construída de constru- décadas, entendeu? De décadas. Por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, os teresinenses já tinham... Claro que nesta época você fala essencialmente de pessoas com dinheiro, né? Quem estudava quem tinha dinheiro, lá no final do século XIX para o século XX. Sim. Estudava quem tinha dinheiro. Então, nessa época já tinha um interesse, já havia um interesse muito grande das famílias em educar os seus filhos. Então, em Teresina, nesta época que eu estou falando, não tinha, por exemplo, universidade nem curso superior. Todos os estudantes de famílias remediadas em Teresina mandavam os filhos para Recife para estudar. Aí eles voltavam de lá, advogados, médicos, blá, 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 voltavam para morar em Teresina já formados. Então, esta cultura ela é construída de décadas. Quando você abre um espaço que diz assim, olha, crianças até 6 anos de idade não precisam aprender a ler. Quando você diz isso num lugar onde Crianças de 4 estão aprendendo. já estão aprendendo a ler. E às vezes, como eu fico muito no Mais Língua, né? Assim, tô lá recebendo... O primeiro contato das famílias é sempre comigo, depois eu passo para as outras pessoas, né? Me mandam uma mensagem no telefone, aí eu vou explicar, marco uma aula para a gente conhecer a criança, blá, blá, blá. Mas tem gente lá no Mais Língua a gente recebe a partir de 4 Que anos. parece que é contraditório, né? Porque a gente tem um negócio que ensina a ler e escrever a partir dos 4 anos. Mas aí foi vendo como esse negócio funcionava que a gente percebeu, não, a gente precisa ter uma coisa, precisa colocar um espaço onde a gente receba crianças menores para fazer essa preparação. E suavize o trabalho, porque tipo assim, as crianças na escola elas vão aprender a ler, né? Nós estamos falando de Teresina, que eu já estou dizendo que tem este ambiente aí. Elas vão aprender a ler. Quando a Vanessa, porque a idealizadora, quem iniciou, teve a sacada do Mais Língua foi a Vanessa. Então, quando a Vanessa pensou, e depois a gente foi conversando e melhorando e refinando, eu disse, Vanessa, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar alfabetizar as crianças, tornando o mais divertido possível, entendeu? O mais divertido possível. Então, você suaviza, ajuda e suaviza o processo. Mas eu já recebi mensagem de mães de crianças de 3 anos já querendo botar com a gente para iniciar o processo de alfabetização. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. É um exagero muito grande, é uma antecipação muito grande que não é necessário. A neurociência diz que não é necessário. Todo mundo que estuda cérebro infantil diz que não é necessário. Então, por exemplo, hoje eu já sou adepto de que o trabalho mesmo de alfabetização de uma criança inicia com 6. 6 anos. Não, 7 anos, sem problema também. Sem problema, entendeu? Inclusive, usando o nosso método, é muito mais rápido, né? Ela pega mais rápido em pouco menos tempo. Então, se ela conseguir, vamos dizer, nosso filho, por exemplo, que a escola dele é o quintal.
Sim. Ele vai todos os dias para o quintal. Tem 2 anos. Então, o Camilo, ele está ali preparando o corpo. A primeira parte é a parte motora. Então, ele está preparando o corpo, se desenvolvendo em todos os aspectos motores e que vão servir para o desenvolvimento global dele. Sim. Maturando o cérebro. Quando ele foi exposto ao método do Mais Língua aos 6 anos, ou aos 5 anos mesmo, Sim. que seja, Uhum. ele rapidinho vai ser alfabetizado. É porque o processo de aprendizado, a inovação e a criatividade, ela depende de Exato. experiências. Exatamente. Experiências Pois diferentes. é, exatamente isso. Aí quando você coloca a criança em meio de terra, imagina o pessoal morando em prédio. Sim. Tem criança que nunca comeu terra. Sim. Não, Aí você- e aí você na dá nossa essa cidade... Você tá forçando a barra. Tem criança que não pisou na terra pisou. ainda. Nem pisou na grama. É. Olha na grama e fala, vixe, Não, eu negócio... recebi uma criança no quintal em julho que a mãe levou para ele treinar antes de ir para a praia. Para pisar na areia. Rapaz. Porque ele não pisava na areia. Porque, como lá, né? Aquela coisa, lá não tem Não, praia. a gente vê Exato. muita A coisa mãe quer assim. levar na praia, mas tem medo de ir lá, como por ser o primeiro contato, a criança não gostar. Ele diz, então leva pro quintal, vai brincando com a areia, porque no dia que der certa viagem pra praia, que já estava programado, no dia que a gente for, não vai ser uma coisa totalmente estranha pra É que criança. senão criança, ele vai lá, mela o passeio, porque a criança vai querer ir pra praia, vai ficar chorando, vai ficar a praia inteira, É, aquela exatamente. pintura, só aquela mancha branca em volta. Tédio da família toda, né? Que vai ter que voltar Exatamente. antes, vai perder o passeio. Exatamente, era isso. Acho que o medo da mãe, o medo da família era esse. Então, faz um treinamento antes. É que assim, Meu também Deus, eu penso meu que essa Deus, mas é verdade. essa antecipação da educação, ela deixa a criança, o adolescente, digamos assim, a crescente muito quadrada. No sentido de que, talvez, pode ser que no começo obtenha resultados, acho que talvez, não sei, vocês como educadores podem falar melhor que eu. Mas... Mas... é só nota, cara. Não, Não, isso que eu tô falando. Aí, pro pai que quer essa antecipação, meu Deus, tá tudo maravilhoso. Uau. é. Só que aí gera, às vezes, uma frustração no adolescente. Chega na área do vestibular, beleza, tem nota, passou. Mas o profissional, acho que onde pode refletir principalmente essa falta do começo é no profissional. Ó, você tá certíssimo. O cara tem que usar inovação. Não, aí não, tem. aí Não tem não dá tempo criatividade, não tem. desenvolver inovação, criatividade, empreendedorismo, inteligência emocional. Já existe. Você usar inteligência, isso aí. estabilidade emocional. Por exemplo, Exato. você falou do Camilo aqui. Camilo é o filho da gente de 2 anos. Então, o Camilo eu estou experimentando com ele. Sim. Vamos ver o que eu estudo um monte de coisa. Não é possível que esse monte de livro esteja errado. Eu estudo um monte de coisa e estou botando o Camilo a teste. O Camilo vai todos os dias, como a Vanessa disse. A escola do Camilo é o quintal. Tem um monte de crianças da idade dele que já estão nas escolas lá em Teresina, que oferecem um programa lúdico, mas tem a sala de aula. Nós não temos, o quintal não tem sala de aula. A sala de aula do quintal é o na quintal. terra. É debaixo da árvore, é o chão. Então, assim, então tem a preparação do corpo que a Vanessa falou, porque ele brinca, corre, salta, se pendura, ele vai equilibrando, aprendendo a dominar o corpo dele. E tem outras crianças, então ele vai para socialização constante. É brigando, já chorou, já apanhou, já bateu, já fez um bocado de coisa lá, entendeu? Então ele vai aprendendo a se relacionar com as outras crianças, respeitar as crianças, vai crescendo, vai aprender a respeitar as crianças, respeitar os mais velhos, blá, blá, blá. Quando a gente for ensinar, quando a gente for inserir de fato ele numa escola formal, ele vai ter uma preparação anterior que boa parte das crianças da mesma idade dele não terão, não tiveram, né? Considerando que a gente está falando já do futuro do Camilo, não tiveram. E aí pode ser de imediato pode ser que essas crianças elas se deem melhor do que o Camilo, porque elas já estão vendo letras e números, aprendendo a segurar o lápis, pintando na escola. A princípio ou no início elas podem se dar melhor do que ele. Mas a longo prazo, na longo prazo, na adolescência, a minha expectativa, pelo que os livros me dizem, é que o Camilo vai estar mais estabilizado emocionalmente. Então ele vai saber administrar dentro dele frustrações e conflitos. Para o próprio vestibular, o dia da prova talvez não seja um dia de nervosismo para ele absoluto, porque ele já vai ter tido desafio suficiente na vida dele para encarar o vestibular dessa maneira. E profissionalmente no futuro... É aí que eu acho que eu acredito que vem a maior
Ele não vai ser um bom executor. Ele vai ser o chefe que vai estar contratando os caras que eram melhor da sala de aula. Aquele meme, né, que o cara fala... Aquele meme que é maravilhoso. O cara vai contratar e fala assim, vem fazer uma entrevista hoje. Lembra? Sabe aquela entrevista? Vocês viram essa? O cara chega o tal de burrão? Exato. Chega, tem um tal de burrão. Que burrão, de burrão. Cara, pois é, eu virei dono da empresa. Sim, o burrão, né? É exatamente isso. Eu assim, sendo bem breve, assim, quando vocês começaram a falar, eu fiquei pensando também que uma escola de vocês também acho que complementa a outra, né? Porque aquele pai que talvez não queira essa educação um pouco mais leve, ele complementa com mais línguas, de certa forma. Não complementa? Pronto, deixa eu lhe responder a uma pergunta de 20 minutos atrás, pegando o que você disse. Pegando o que você disse. Qual é a resistência que nós estamos enfrentando? Porque quando a gente pensou no quintal, é assim, se no Mais Língua a gente só recebe a partir dos 4, então vamos abrir um espaço, criar um espaço para receber antes. Aí, nesse espaço para receber antes, do 1 até os 4 anos, a gente faz um tipo de trabalho. Porque E as aí necessidades da fase da criança são são outras. E Legal. que vão ajudar a gente no outro. No outro, entendeu? Então, tipo assim... Vão Então- ser bom para a criança, mas vão ser bom para nós também. Vai Aí- ser bom para a escola, vai ser bom para a criança, vai ser bom para a família, vai ser bom para todo Aí mundo. qual é a resistência que a gente enfrenta? Uma pessoa me liga e diz assim, vocês já recebem crianças de 3 anos no Mais Língua? Aí eu disse, não, porque aqui o trabalho é assim. Aí eu explico como é o trabalho no Mais Língua. Eu disse assim, olha, mas a gente pode recebê-lo no quintal, porque o quintal faz esse outro trabalho que é anterior, que é importante, que é a base para esse outro aqui. Aí a pessoa não quer, porque ela quer que o filho dela com 3 anos já leia, já escreva, entendeu? Então ela não vê como um investimento, e já que a educação é sempre um investimento de longo prazo, ela não vê como um investimento, nem mesmo como um investimento de longo prazo, colocar a criança num espaço para ficar só brincando. Sim. Porque na cabeça de muitas pessoas é só brincadeira, é só estar só brincando e estar perdendo tempo. Então o movimento dos quintais brincantes é para trazer a consciência, das pessoas a necessidade das crianças brincarem. Mas nós temos alunos, nós temos crianças, vamos nem dizer alunos, para não remeter à escola formal. Nós temos crianças matriculadas no quintal. Os quintaleiros. Por quê? Legal. Porque tem gente, a internet popularizou muita informação. Então tem gente que já está suficientemente informada para confiar no que a gente faz e dizer, poxa, não, isso aqui é interessante, isso aqui é importante, entendeu? Mas é o mínimo ainda, é o mínimo de gente. A maioria da reação das pessoas é assim, não, acho que não vale a pena você gastar uma grana para deixar a criança só brincando, porque ela entende que ali é só uma brincadeira. E a família, às vezes, não entende os ganhos da brincadeira, porque ainda que fosse simplesmente a brincadeira é educativa também. Eu ia perguntar exatamente isso agora pra vocês. Eu tava aqui... Qual tipo de brincadeira? Porque isso eu acho que é uma coisa interessantíssima de passar pra quem tá nos vendo, né? Pra quem é pai, pra quem pensa, de repente, pra quem passou pela cabeça ou pesquisou sobre quintal brincante. Eu já imagino, né? Porque eu brinco a necessidade da criança ter que ser equilibrada, da criança ter que conhecer os tipos de... Que nem você falou do pai que levou pra praia, né? Conhecer o tipo de textura, a sensação. Sim. Então, assim, toda brincadeira, pra você que tá em casa, toda brincadeira tem um viés educacional. E tem um viés de evolução na criança. Sim. Então, se você brinca com terra, né, acho que vocês podem explicar melhor que isso do que eu, né? Se você brinca com terra, você vai despertar sensações, emoções, vai despertar muitas criatividade, exatamente. Você inventa muita coisa com a terra. Sim. Na verdade, aí é que tá a pegada do quintal. No quintal a gente não tem... E temos também, né? Mas eu ia dizer assim, a gente não tem nenhum brinquedo estruturado. Brinquedo estruturado é aquele que você já traz da loja. Da loja feitinho. Pronto, um carrinho de brinquedo é um carrinho de brinquedo. Ele já está montado, ele já é aquilo que ele é. Sim. Entendeu? Mas e a gente tem isso lá também. Mas a ideia, e isso é sempre o refino, por isso a importância da gente ter vindo para entrar em contato com outros quintais, porque a gente quer ver como é que eles estão fazendo também. A ideia é que não tenha nem carrinho. E que se a criança quiser um carrinho, ela que faça o próprio carrinho, entendeu? Ela que faça. Aí ela vai procurar dentro do quintal, do que está disponível para ela, Materiais. os materiais que ela para pode fazer. fazer com o carrinho. Exatamente. Ela acha graveta, ela acha não sei o que, ela acha uma Estímulo. Aí pedra. ela estímulo de procura, ela improviso. pede o colega para procurar, o outro exato. viu alguma coisa e serve. Eu vi tal coisa e serve. Então, dá funções para os objetos Ainda tem diferentes. isso. E aí é criatividade, Ainda né? tem isso. É a criatividade de cooperação, porque geralmente as crianças, se a gente for pegar ali crianças de 4 anos de idade, um grupo de 4 anos,
5 crianças, por exemplo. Se eu disser assim, vamos montar um carrinho, vamos brincar de carrinho. Tio, cadê o carrinho? Não sei, vamos fazer o nosso carrinho. Possivelmente, elas não vão fazer cada um o seu. Elas vão se juntar e fazer um grande, que caiba todo mundo, entendeu? Geralmente, a criança, quando vai brincar, se ela tem que fazer a brincadeira, ela vai fazer coletiva. E o brinquedo pronto, o brinquedo que você traz do supermercado, ele é individual. Se tem 5 crianças no quintal, eu vou ter que ter 5 brinquedos, um para cada um. Sim. Entendeu? E olha que legal você falando ali sobre essa questão da coletividade das crianças ao construir, né? O que eu acho interessante disso é justamente que, assim, eu consigo olhar isso profissionalmente. Porque a criança, ela tem que achar o material para produzir o seu brinquedo, pensar no que vai rodar ali. O que eu vou colocar na roda aqui? Vou colocar um limão? Isso é improviso. Isso que a gente está falando agora é a criança estimular o cérebro a pensar em outras situações, pensar no coletivo, resolver problemas, mediar situações. Você consegue até identificar perfis de crianças ali. De quem aquele que puxou a liderança, aquele que tem exatamente. o viés de construção, aquele que tem o viés de tá dando briga ali da criançada, calma, o apaziguador. Quem é mais de execução. Exato. Tudo Mas isso. agora, vocês contando isso aqui, minha cabeça está explodindo. Muita informação. Eu queria saber como que... Você comentou, né, que ela foi idealizadora Do Mais Língua. desse Mais Língua. Como é que você teve esse clique? Conta pra mim, como é que foi esse lampejo, assim, pam, de repente... Tropeçou na ideia? Boletos estimula a criatividade de qualquer ser humano, gente. Explode. Eu quero saber como é que foi isso? Não, há um tempo eu já tinha vontade de ter um negócio, mas eu não sabia bem o quê. Eu sabia que eu não queria um reforço escolar. Justamente por ser a extensão da escola, você ser dependente, né? Sim. Então, não queria. E aí, um boleto. Eu tive que pagar um boleto muito grande. Eu disse, é agora, eu vou botar aquele negócio em prática. Disse pra ele, a gente namorava. Já namorava. Aí ele disse, tá. E aí, daqui uns 6 meses, eu disse, não, mês que vem. Mês que vem. Eu disse pra ele em março e o Mais Língua começou a funcionar em abril. Não, mas eu tô conversando aqui, então, com 2 empreendedores. Ela foi idealizadora. Mas como é que ela fez pra te convencer a entrar nesse desafio Eu fiquei de devendo empreendedor? Mas, boletos. Eu fiquei devendo ele. Vocês estavam casados? Mostrou os boletos, né? Vocês estavam casados? Não, namorando. Mas a gente já tava... Quase casando. A gente já tinha... Tava juntando os boletos já. A gente já tinha A gente já tinha juntado A gente o já boleto. tinha juntado um boleto, eu disse, então vamos casar. Tinha fatura junto já? Tinha parcelamento em 10 vezes junto? Já Tinha, casou? foi um parcelamento em 10 vezes. parcelamento Olha aí, ó. de uma Tô viagem. Gente, casal uma empreendedor viagem. Uma conhece viagem. casal empreendedor. Tô falando pra Então, vocês. que legal. Foram lá, tiveram Vamos desfrute. lá. A gente queria viajar, aí eu comprei a viagem. A viagem era em dezembro. A gente comprou em A gente fevereiro. comprou em fevereiro. Legal. Aí, Aí em eu disse, março, então vamos casar no meio do ano. Só que assim, eu disse assim, não, então vamos fazer o seguinte, já que a gente vai viajar, bora viajar casado. Aí a gente organizou o casamento para o meio do ano. Só que antes, né, como ela Aí comprou a passagem... tinha o boleto e o casamento pra pagar. Exatamente. Aí eu De um boleto virou pelo menos 5 até chegar o dia da viagem. Não, isso é interessante, que uma coisa que acontece na mentalidade só de quem é próspero. Então, tô falando com um casal bem próspero aqui. Vai dar super certo pra de vocês. Porque, para pra pensar, hein? Para pra pensar. Muita gente olha pro sonho de fazer a viagem, Sim. de casar, olham pra esse sonho e fala, e olha direto pra conta. Se a gente for sonhar e for olhar pra nossa conta, a gente não vai executar nada. Desiste. Então, vocês, o que vocês fizeram? Vocês sonharam e falaram, o que a gente vai fazer pra conseguir ter a grana pra poder fazer a viagem? O que a gente fez? Primeiro a gente fez a conta e diz, agora vamos ter que arrumar o dinheiro pra pagar a conta. E no meio desse arrumar o dinheiro para conta, falou assim, Vamos fazer mais um boletim, quer casar? Quer casar? Não, mas é legal porque realmente quem transforma, quem cria esse movimento do empreendedor de criar transformação, primeiro a gente transforma a nossa vida, poder transformar a vida dos outros. Sim. Vocês transformaram a vida de vocês, construíram um business, estão educando um filho de uma forma extraordinária, pelo que eu tô entendendo aqui. Tá treinando um menino pro fight mesmo no futuro aí. Vocês estão transbordando a vida de vocês e vocês vão começar a transbordar na vida dos pais, das mães, da cidade maravilhosa de Teresina. Palmas
Palmas pro de Tocantins. Teresina. Então, você que é de Teresina, Piauí. Gente, olha que casal de empreendedores que quase comi o microfone aqui. Olha que casal de empreendedores maravilhosos que estão aqui em Curitiba, capital do Paraná, no sul, terra próxima. Ele tá aqui no Rio Grande do Sul. É. Tô aqui. Não, mas eu quero falar, sabe por quê? Lembrando o professor Manuel. Ele disse que professor Manuel, né? ele diz que eles são estudiosos, tem que explicar, né? Tem que falar, hein, no sul, hein, fica aqui no sul, hein, fica Posso no falar sul, pra hein, você? tá no sul, hein, tá no sul, hein, fica no sul, capital do Paraná. Viajaram, se fosse de carro, são uns 4 dias de viagem. Hein, foi um dia de avião, certeza que viajaram um dia de avião. Só custou a minha madrugada. Madrugada. Porque a gente foi para o aeroporto meia-noite para chegar aqui 10 da manhã. Meu Deus. Porque teve uma Vou direto. Ou A conexão? conexão. uma em conexão em Brasília. Brasília. Mas tudo isso é para levar inovação, levar tecnologia, levar metodologia, conhecimento. Aqui, educacional. para onde? Para você, meus queridos. Então, parabéns. Isso que é empreender, ser inovador. Top. E assim, não é só empreender, né, Rafa? O que eu acho que o principal disso tudo é o quê? É levar o amor de um casal, o amor da educação, porque acho que vocês já são educadores, então vocês têm, querendo ou não, o amor pelo que vocês fazem, para outras famílias e para outros casais, porque a partir do momento em que você transforma a vida de uma criança, principalmente na infância, você está levando muito amor pro casal também, que aquele casal provavelmente vai olhar para vocês de uma forma e falar, gente, o que vocês fizeram? qual que É é assim A que muita gente gente tem se uma- expressa. é, É assim a que gente muita tá- gente se expressa em relação a gente, A entendeu? gente Eu ia tem falar essa visão mesmo e um propósito. E você sabe, né? Professor que é professor, chega na frente, ele despeja um monte de conteúdo, um monte de informação. Mas a criança, ela aprende com o quê? Com exemplo. Exemplo, E vocês estão dando experiência. É com afeto, é com experiência, é com exemplo. E o filho de vocês estão vendo vocês trabalhar, que vocês comentaram todo dia, estão se espelhando. Então vocês estão criando um baita de um governante. Meus parabéns pra você. cara. Não, deixa eu vou dar um. Vou Peraí, eu tô cantinho, vamos fazer palmas pro filho de Vamos fazer um brinde e depois palmas. Não, mas brindar tem que tomar, porque senão não. É, gente tem um... Tem água. Tem água e tem água? Tem água, tem A gente água. tem uma premissa aqui que se não brindar, Não rola. não faz amor. Deixa eu... É um brinde! Essa família brinde, maravilhosa essa aqui. família maravilhosa. Hein? Toma, você não rola aí. E agora Minha palmas amiga- pro nosso amigo Tocantins aqui, né? Aê! Rafa Lima! Tocantins. Gostei dessa. Deixa eu te dizer, nós temos 2 filhos, na verdade. A gente falou de um, porque um é o mais novo, É o que vai que é o pro que mais- quintal. é o que tá pro quintal. O frequenta, né? outro já estuda na escola regular. Né? Já tem 5 Inclusive, anos, né? começou a estudar muito cedo. A experiência que nós estamos proporcionando para os dois é diferente. Sim. Porque a minha cabeça também é diferente. Um começou a estudar, eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra forma, então eu também estou testando com os dois, entendeu? Sim. O Aurélio, que é o mais velho, é o Aurélio e o Camilo. O Aurélio, ele tem um diagnóstico de autismo, nível 1, que é um autismo que não precisa de tanta ajuda, né? Ele tem alguma dificuldade de fala, mas ele fala, se comunica, diz o que quer, diz o que não quer, blá, blá, vai para a escola, escreve letras, números, aprende visualmente, então ele escreve, ele vê o nome Canaveral, ele pronto, não esquece mais, ele começa a escrever Canaveral, ele saca, entendeu? Legal. A gente tem que só ainda esperar ele amadurecer mais um pouco para tornar isso tudo funcional dentro da alfabetização mesmo, né? Mas eles dois têm perfis diferentes, né? Assim, eles estão tendo educações diferentes, porque nós também mudamos. Entre um e outro, nós Porque mudamos eles nossa têm perfis cabeça. diferentes. Mas também é isso que eu ia dizer, porque eles têm perfis diferentes. Você falou aí do Camilo. Desde cedo, quando o Camilo começou a andar e a falar, eu já tinha notado que ele era diferente do Aurélio. E esta educação que o Camilo está recebendo lá no quintal, ela talvez, se eu vou falar como você disse mesmo, que é uma coisa que eu penso, talvez o Camilo seja uma grande personalidade no sentido de força de liderança, entendeu? Para comandar. Sim. Porque ele já tem, eu já noto isso dele, e a educação que nós estamos fazendo, promovendo para ele, permite que isso cresça nele, entendeu? Então, ao invés de nós abafarmos isso nele, logo cedo, na sala de aula, trancado, escrevendo, a gente
dê a liberdade do espaço, Potencializa, desemparedou, que é o conceito novo, né? Agora da infância, enquanto você dá aula para a criança entre quatro paredes, você desempareda a criança, coloca no espaço aberto, num grupo, e ele se encontra dentro do grupo. Naquilo que você falou. Um é executor, o outro é líder, o outro faz isso, o outro é mais Você consegue criativo. identificar perfil muito cedo, cara. Exatamente. Então, felizmente, graças a Deus, assim, o que eu notei e o que a gente está fazendo por ele parece que estão bem afinados, entendeu? Estão bem afinados. O Aurélio, pela condição dele, ele tem um tino artístico. O Aurélio adora desenhar. E a gente não ainda testou ele com música, mas ele também tem uma sacada musical na cabeça dele, entendeu? Então é possível que o Aurélio seja um artista, enquanto o Camilo tenha outro perfil de pessoa, de trabalho, de tudo. Vamos para um caminho diferente, entendeu? E que nossos filhos sejam flechas, né? Sim. Saiu do arco, só vai. vai. Toca em direção. Que Exato. legal, mas Eu parabéns pela... Então, uma coisa que eu fiquei curioso aqui, você falou de 2 perfis, né? Vocês teriam, assim, não sei se vocês pensaram ou tem algum programa no Mais Línguas para crianças que iniciaram essa alfabetização padrão. como o Aurélio, e aí vocês tentarem inserir algo no meio do caminho? Teria isso? Para tentar, Tipo, digamos reforço assim... mesmo? Exato, como se fosse um reforço, só que infantil lá dentro do quintal. Sabe? Pra pessoa... iniciou a alfabetização muito cedo, mas a gente, de repente, se identificou que falou assim, gente, talvez eu consiga inserir ele ainda para não perder Sim, tanto... Vocês têm esse trabalho? Não, pois, aí voltando para o ponto, a nossa viagem para cá é Justamente também buscar essas coisas, entendeu? É Porque eu acho que sacada, buscar sacadas. possível a pessoa mudar de a gente pensamento. a gente já teve lá no quintal crianças que frequentaram por um tempo para fazer um trabalho motor, porque já estavam na alfabetização na escola e as professoras recomendaram que ela fizesse um acompanhamento. O acompanhamento geralmente é o quê? Consultório. Psicomotricista. Eu ia falar isso agora. Aí eu disse, olha, é o seguinte, o quintal faz isso, só que é mais legal. De uma forma menos... muito mais funcional. É, funcional. Então, digo vamos porque minha lá, filha leva fez durante lá. muito tempo Aí, também, né? o que vai fazer? Vai subir em tronco de árvore, se equilibrar, passar de um para o outro. Puxar corda. Vai puxar corda, né? Eu acho que Então, esse trabalho... é um esse- trabalho esse dá um motor tônus que a muscular, criança estava com exatamente. dificuldade de fazer, Que legal. que estava atrapalhando na alfabetização dela. Então, eu não entendi. Então, o pai e a mãe identifica que a criança está com problema motor ou a escola... Foi a escola que Alguém identifica. Então a escola, só para entender o caminho aqui na cabeça. Aham. A escola identifica que a criança está com problema motor, por exemplo, e manda pro quintal onde a criança conseguir desenvolver essas habilidades, isso? Pode. Pode ser, Pode ser. porque nesse caso aí foi o seguinte, a escola identificou na criança que ela tinha essas... a Fragilidades, pegada do né? lápis não é muito boa, o tônus, a força tem para escrever força, é é ruim, é fraquinho. fraca. A escola identificou isso, conversou com a mãe. Aí a mãe disse para a mãe, ela precisa de uma intervenção profissional, um motricista para fortalecer e tudo mais. A Vanessa A mãe me conversando com pediu a mãe... me pediu a indicação. Aí eu A indicação sou idiota. sou A indicação só uma Sou eu, leve lá, leve lá no quintal que a gente resolve esse problema. É que E se aí a ela criança foi. brincar com corda, subir em tronco e isso o Sim. quê, já Então, gera força. nós vivemos isso. Não pisava em grama, não pisava em terra. Tinha dificuldades Dificuldades sensoriais. Agora- Não tem integração sensorial Acho que que eu o teve a mesma espaço ideia permite. que eu, mas eu Não, não sei essa ideia. Olha tenho lá. certeza que ele tem a mesma ideia Mas que sabe eu. por quê? Que não É. tem força? É. Por que acontece? Que é só mexendo o dedo pra cima. Sim, mas... Ó, pronto. A criança Vamos fazer chega lá, um... Não, e é só mexendo dentro pra cima, Aqui, ó. deitado. deitado, mexendo o dedo pra cima, daí chega na hora de... Nossa, você olha a criança... Ai, eu tenho uma tendinite, que a criança tá com dor Então, no braço. assim, Por quê? Porque ela escreveu. é porque... isso. É porque passa o dia inteiro aqui, ó. É isso, né? E é pra fazer a pega do lápis é Você tri. precisa da pinça, né? Verdade. Ninguém usa o celular assim. É, fica só Então aqui. eles vão pra escola e tem essa dificuldade de fazer o... E olha que coisa legal. Pega. Mas você é complicado falando você assim. chegar, ele vai conversar com o pai e com a mãe. E depois a mãe... Mas não dou celular. Não dou. Isso que é chupeta, sabia, né? Chupeta digital, né? Sim, Tá aí. Menino tá chorando, pega, aí ele para. Tome, ué. Deus do E olha que céu. coisa legal, vocês comentaram uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Aqui na nossa selva de pedra aqui, né?
a Agatha, nossa filha, ela passou muito tempo na motricidade, então ela também veio com o mesmo... veio com um diagnóstico bem parecido com Do Aurélio. o do Aurélio, né? Então ela depois foi identificada que ela era uma borderline, então tinha... se enquadrava aspectos, se enquadravam dentro do espectro e outros não. Sim. E aí hoje tá mais já enquadrada como TDAH. Sim. Então, assim, ela passou pela essa parte da motricidade. E olha que interessante se existissem quintais ao invés de simplesmente aparelhos. Porque basicamente o que ela fazia, nós acompanhávamos ela. Basicamente o que ela fazia, ela subia um tronco. Só que um aparelho todo... O aparelho chamado tronco. Não era tipo uma árvore. Tronco. Tronco. Exato, tipo, ao invés de ser um tronco de árvore, era um Tronco tronco de machine. árvore. Basicamente. Que daí antes, basicamente era Tora. uma tora. E é legal que, assim, estimula a criança a ter digamos assim, acho que tinha o equilíbrio, só que em contato com a natureza. Que eu acho muito mais interessante. Sim. E sensorial, ela tá com os pés... Ela entrava normalmente nos brinquedos descalça e com uma meia. Então, assim, é muito mais interessante para nós, pelo menos para mim como pai, ela tem um contato com uma árvore. E tá um profissional capacitado, né, para poder acompanhá-lo, Sim, né? nós Provavelmente temos que vocês... no quintal Sim, olha que as legal, maestras, é até legal esse nome, né? Gente, que legal. São as maestras, a gente chama as meninas que acompanham. Elas não são... elas não estão lá para dizer o que as crianças devem fazer. Elas estão lá para olhar as crianças. Olhar como? Que eu também digo para elas, não é olhar assim, cruzar o braço e olhar, não, tá? É ter um olhar pedagógico sobre o brincar da criança. Então, Sim. o que a criança está fazendo, por que ela está fazendo aquilo? Então, a gente ter esse olhar e saber intervir em situações onde tem um conflito, Sim. e saber observar em que aquilo vai desenvolver para também a gente dar esse feedback para os pais. E se você presta listar pra mim, quais são os serviços que vocês prestam lá No quintal. no quintal? No quintal. Porque eu entendi que assim, as crianças vão lá, vocês cuidam das crianças, tem essas atividades, mas pelo que eu entendi, tem uma série de serviços que vocês prestam ali Sim, dentro inclusive ele é também um espaço multissetorial, né? Porque a gente... Multiterapêutico multiterapêutico, também. que a gente chama, né? Lá dentro tem a nossa sócia, que é a Juliana, é minha irmã. E a Juliana é nutricionista infantil, especialista em seletividade alimentar. Olha que legal. Então, ela atende as crianças que têm qualquer tipo... Seletividade alimentar, Não, mas que tem não- outros diagnósticos também, não só Sim, esse, né? uhum. Então, ela atende crianças com dificuldades alimentares, faz terapia alimentar, Legal. no Tem quintal. Tem fono. Então, ela não faz... Ela tem a sala dela, Olha lá. ela tem a sala dela, tem o consultório, tem a sala de terapia, mas ela faz muita terapia fora, no quintal. Quer dizer, não tem negócio do aparelho aí do tronco. Do tronco. Então, mas ela tem a sala dela para fazer a terapia dentro da sala. Mas ela vai fazer fora também. Porque Então, tem eu acharia muito Criança mais que não troncos. come legume, Aí sim, tem os troncos mesmo verdura, de ela vai de lá, manga, o do menino pé de tira manga. a couve da horta Da e come horta, cru. exatamente. Eu acharia muito mais Pronto. interessante, tipo, por exemplo, as intervenções, é óbvio, né, que a gente não tem, às vezes, essa capacidade aqui, mas as intervenções que foram feitas com a Agatha, com profissionais maravilhosos, inclusive quero mandar um beijo para todos, para Jaque, para Mara, para todos os profissionais que cuidaram da nossa filha até hoje, ainda cuidam, né? Rebeca, a tia Paty, tem bastante gente, é que tanta gente que a gente não quer esquecer de nenhum. Mas seria muito, assim, eu vejo muito mais interessante puxar por esse lado, que ela já explora outras sensações e outras Exatamente, situações porque do que são dentro do crianças- emparedado, digamos assim. Isso, porque são crianças que têm essa dificuldade de integração sensorial mesmo. Então, às vezes ela não se alimenta porque ela não consegue Não sabe onde suportar a textura do alimento. Você não sabe onde veio, não tem essa, não tem essa exato, construção. pronto. Isso, então ela faz Saber esse de trabalho. onde Aí veio lá- e ajudar até na plantação é uma das maneiras de vencer a seletividade, porque ela acompanha. Por exemplo, todo. a Juliana, né, que é a nossa sócia, ela é irmã da Vanessa, né? Então lá tem, como era a couve, estava plantada, muitos pezinhos de tomate. Então as crianças, ela chamou, vamos plantar, e cava lá com a pazinha pequenininha, cava, bota semente, blá, blá, blá. Aí a criança, ela não vai esperar que cresça agora. Na verdade, ela vai, não vai crescer agora. Tantos dias depois, a Juliana vai dizer, olha, aquele pezinho que você plantou, a semente está crescendo, aí sai um tomatinho, a criança arrisca provar um tomatezinho cereja, que foi ela que plantou, entendeu? Isso é incrível. muito bom. Olha, tão legal. Tem um serviço de
Fono que você comentou, Tem a nutricionista. fono. Nutricionista infantil. Que mais? E vai iniciar agora também a pediatra infantil. Não é pediatra, né? Não é Pediatra. pediatra infantil, é Pediatra. pediatra. A pediatra? Não, é porque tem só... Eu confundi porque tem a neuropediatra, Neuropediatra. que é uma pediatra que cuida só do cérebro de criança. Mas a pediatra é infantil. Ah, então vou falar que se ficou tivesse redundante. uma pediatra infantil aqui, era melhor, porque nós ia precisar de uma pediatra, porque é quinta série forever, né? Quinta série aqui. Então o espaço é bem multidisciplinar, então. É. Todo prestação de serviço é bem multidisciplinar. É. Ah, que legal. Então, e como é que funciona esse atendimento? Ah, por exemplo, eu tenho a Helena e tenho o Gabi. Aí eu quero colocar lá na escola. Na escola não, no quintal. Eu pago uma mensalidade, e essa, dentro dessa mensalidade engloba tudo não, isso? isso Ou é- dependendo da demanda, aí eu tenho que cobrar, eu pago não, uma taxa a gente por vai serviço. isso ver tudo a ainda não demanda. está vinculado, porque a gente iniciou o quintal agora. Uhum. Agora Em que eu março. digo esse ano, né? Agora esse ano, em março. Então, de lá para cá, nós estamos tendo uma luta enorme para fazer as pessoas em Teresina recepcionarem o quintal como uma ideia. Porque assim, eu não sou nem um pouco modesto. O quintal está ali para salvar a humanidade. É isso. É. É isso. Mas é. Eu estava semana passada, essa semana, eu estava num podcast também lá de uma amiga nossa lá em Teresina, e eu falei, o futuro da educação é falar de natureza. A natureza, ela vai se impor pelos problemas dela, pelos problemas que nós causamos a ela. Exatamente. Né? Isso Então, eu ia falar. a natureza vai se impor. Ela vai se tornar o principal tema das vidas de todo mundo. Então, o quintal, ele já mergulha a criança num espaço de natureza. Primeiro, são as coisas básicas, Sim. sensoriais. A areia, a grama, a terra, pedra, metal. Lá a gente evita o máximo que pode plástico. Mas tem muito plástico ainda lá. Por quê? Porque é difícil se livrar disso. É, tudo que é garrafa, tudo. Tudo. É tampinha. difícil você se livrar de plástico. Então, assim que a gente abriu, eu disse assim, vamos fazer o seguinte. Assim que a gente abriu, não, antes de abrir, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos evitar coisas de plástico. E aí eu fiquei, minha luta foi, vamos evitar. Cara, mas é praticamente impossível você abolir o plástico da sua vida. Sim. E por que eu queria tirar o plástico? Primeiro porque ele é tóxico, especialmente para meninos. Meninos, ele é tóxico. E eu digo especialmente para meninos porque ele interfere na produção de testosterona, entendeu? Sim. Eu queria abolir. Deixar só elementos naturais. Então, a gente tem regador de planta. Em vez de ser de plástico, é de zinco, é de metal. Tudo que eu pude comprar de metal, ou de pedra, palha, de barro. palha, de barro, de madeira, a gente botou para ser O mais natural possível. o material para as crianças brincarem, utilizarem, terem contato todo dia, serem materiais naturais, entendeu? Legal. Então isso é um mergulho sensorial. Fora isso, a gente tá trazendo animais. A gente tem um caprino, a gente tem coelho, a gente tem uma tartaruga, que inclusive ela some. A tartaruga some, que a gente passa um mês sem ver a tartaruga lá dentro. É sério. Um dia eu cheguei lá e disse, gente, é a Shakira o nome dela. Eu disse, gente, alguém ainda viu a Shakira? Aí disse, ninguém nunca mais viu. Aí depois um dia ela apareceu. Eu Vai lá digo, no "Ué?" cantinho lá. Waka. Aí tem Galinheiro. galinha, exatamente, tem as galinhas. Então, Capote. tudo isso já Capote é a galinha da Angola, né? É. A gente chama de capote lá. exatamente. A Guiné também, chamada também de Guiné. Não sei como é que chama aqui. Mas Galinha agora. chama galinha da Angola aqui, né? Então, tem isso e que eu quero estruturar mais e trazer mais, porque além do, como eu estava dizendo, além daquele contato sensorial inicial, tem o contato com animais diferenciados, porque gato e cachorro são animais e são os mais comuns. Crianças geralmente tem gato em casa, cachorro em casa, mas a criança dificilmente pega numa ovelha. Você não tem uma ovelha dentro de casa, entendeu? Então, tá lá a ovelha para ela pegar, ver como é. Quando a gente fala sensorial, a gente pensa muito em tato, né? Sim. Então, lá, o quintal tem lugar, como ele é muito grande, tem o lugar lá do galinheiro, tem o cheiro, né? Sim, Então, pronto, eu ia falar. exatamente. a gente estimula os outros sentidos, não somente o Às tato. vezes a criança sai daqui da cidade, onde está acostumada só com cheiro de carro, Sim. vai na fazenda e fala, ai, não aguento esse cheiro aqui. É o Exatamente, famoso. Vamos brincar agora o Enzo. Ai, eu não aguento esse cheiro aqui. Ai, tá com muito cheiro de cocô, pai. Eu quero ir pra cidade de novo. Gente, levem os seus pequenos. Há pequenas fazendinhas, por exemplo, lá em Vitimarsum, em Campo Largo, em Campo Magro, tem Sim. bastante chácaras que incentivam a criança a Cara, como a gente eu diz- lembrei uma história da Gisele que achei muito massa. Porque você olha assim, carneirinha.
né? A ovelha. É tudo lã, carneiro, ovelha. É fofinho, né? É, a lãzinha lãzinha, bonitinha. que é mais lindo do mundo, né? Aí a gente olhou de longe, tá na fazendinha, essa daí que você falou. Aí a gente olhou lá, aquele bichinho dela. Ai, que fofo, lá, vamos lá, vem que fofinho, vim. E foi eu, a Gisele, o Gabriel e a Helena. A gente foi chegando. Dela, ai, que fofinho. Ai, que fedor. Ai, que fedorzão de urina, porque... Mas é isso, É ó. o bicho, mano. Pois é, então assim, Ai, que fofinho. o que é sensorial envolve isso aí também, envolve os odores da natureza, entendeu? E é isso Exato. mesmo. O Pisar cheiro no... de terra, né? É. O cheiro de terra molhada. É isso aí Não, tudo. mas legal que desse dia, eu cheguei pro Gabriel, deu o Gabriel, nossa, que fedor, e a Helena também, né, que eu tenho 2 pequenos. Aí eu falei assim, e sabia que é assim que o leão caça? O leão, a onça? Eles, como assim? Eles ficam andando, escaneando, o vento vem daqui, o leão vai andando pra lá e pra cá, que quando ele sente o cheiro, ele parou e fala, tá aqui Tá o bicho. ali, vem de lá. Aí ele anda aqui, ele vai fazendo zigue-zague, porque o vento bate no bicho e vem pra E ele. vem pra ele. Nossa, se o leão ficar contra a caça sente o cheiro e foge do leão. Aí eles, nossa, aquela brincadeira do cheiro do fedor do Hugo fez com que eu explicasse pra eles o quê? Uma técnica de caça dos animais, mas que pode ser utilizado na tecnologia. Como é que funciona o efeito Doppler, condição? Como é que funciona o Wi-Fi? Aí a criança vai chegar assim, nossa, funciona da mesma forma que no mundo animal. Ah, criou o quê? Inovação. Eles vão conseguir. Então, assim, isso que é legal trazer esse contato. Então, gente, vai para os quintais com seus filhos, meus queridos. Não perde tempo, seus bobos. Deixa de... Ó, parem de criar Enzos de parede. Desculpe os amigos que colocaram Enzo no filho, mas é um termo assim que nós usamos muito hoje. Parem de criar Enzo entre 4 paredes. Leve ele para ter contato com terra, leve ele para ter contato com bicho, com cheiro. Ó, em Vitimarsum, não é mesmo, dona Daniele? Tem bastante bicho. Então tem cheiro de com vaca, com carneiro, com tudo. Gente, eles precisam ter contato com a natureza. Explorem toda a parte sensorial deles. Cheiro, tudo que vocês imaginarem. Vocês com certeza vão ter eu falo assim, esse contato vai refletir muitas coisas no futuro. Não, eu ia só completar exatamente isso aí. Olha, fazer esse investimento na primeira infância da criança é garantia de que ela vai se dar bem na escola. Sim. É garantia. Meus queridos... É a preparação. Oh, desculpa, vai. Não, meus queridos, eu vou pedir pra esse, porque no Canabral Podcast, É verdade. a gente pede pra vocês mandarem uma frase de motivação, uma frase pra, Eita. Vamos pra pensando bagunçar a cabeça do pessoal lá de Teresina. Eu já ia fazer aqui, ó, Teresina. já dá palco do Lá pra Teresina. Mas antes eu queria agradecer extremamente aí foi uma alegria muito grande estar recebendo vocês aqui em Curitiba. E você está acompanhando a gente aqui no Canabral Podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, selecionar o sininho, para você estar recebendo notificações de episódios maravilhosos como esse daqui. E eu tenho certeza que Teresina vai receber muito mais inovação com essas vidas que estão saindo daqui de Curitiba. Então, vão com Deus, vão com força, com vontade, defenda essa bandeira, porque não só as crianças precisam, a família, e a base da sociedade é a família, então a gente precisa defender, ajudar essas crianças, levantar essa bandeira, porque é isso que vai uma fazer a bandeira diferença. mesmo. Exatamente. Eu Boa costumo sorte. dizer a nossa filosofia, né? Quando a gente está apresentando o que está dizendo, a nossa filosofia é essa. E pode É integrar as crianças com a natureza e mostrar para vocês que brincar é como ela aprende. É brincando que ela E aprende. pode contar com a força aqui de Curitiba Exato. Ô, pra, coisa fa- boa. pra fazer essa transformação. E agora eu queria que vocês mandassem colasse bem na bolota do olho daquela câmera lá, ó. Já pensei E mande na uma minha. Pode mandar beijo pra mãe, Manda pros filhos manda que pros estão lá. filhos que estão lá, tudo. Quiser efeito A sonoro, família, se quiser né? efeito sonoro, pede efeito sonoro que a gente faz. Caravana de onde? Lá do... Manda pra caravana. Manda pra Direto caravana. de Valença do Piauí, Paulo Eita, é mesmo, olha aí. Roberto. Eu sou do interior do Piauí. Eu sou igual o Luiz ali, que... Só que a minha cidade é maior. Ele falou que tinha 7 mil habitantes, né? Exato. A minha tem 20, nunca saiu de 20 mil habitantes. Mas eu sou menino da roça. Por isso também que o quintal que a gente tenta proporcionar ela não é estranho para mim, entendeu? Eu cresci
enfim, não propriamente numa roça, cresci na zona urbana de Valença, mas andava de cavalo. Meu avô tinha um cavalo que ficava ao lado da minha casa, andava de cavalo, eu já fiquei atolado em plantação de arroz. A gente entrava para caçar passarinho, aí os pés começavam a afundar, afundava aqui até a coxa. Você, para sair dali era terrível. Então, esse tipo de experiência eu passei na minha infância, assim, foi completa, entendeu? Legal. Então, se é pra mandar um abraço pra alguém, eu queria mandar um abraço pros meus 2 filhos, que eu tô com muita saudade. É a primeira vez que nós estamos longe deles, cara. A gente nunca tinha dormido longe dos 2. Nem do Aurélio, que tem 5 anos, nem do Camilo, com 2. Então, um abraço pra eles. Eu tô com muita saudade já deles. Mas um abraço pra todo mundo, pra minha sogra e meu sogro, que ficaram cuidando deles 2. Enfim, agradeço demais. Deixa eu falar a minha frase, que ela é, na verdade, muito clichê. Mas ela é mais... Mesmo ela sendo clichê, eu vou falar porque ela é verdade em mim, entendeu? Ela é verdade em mim. Ontem mesmo madrugada, já era hoje, né? Eu postei uma foto, aí a gente tava no aeroporto, aí eu disse assim, olha, a gente tá indo, nós estamos aqui na trilha de uma coisa que eu... Como foi que eu botei? Desejo. Na trilha de um desejo. Na trilha de um desejo, entendeu? Que é, claro, como professor, conhecer, aprender, essa coisa toda que a gente estava dizendo. Tem aquele... A gente fala muitas vezes sobre a escola. E aí, o quintal vai virar uma escola? A Vanessa diz, não, cara, dá muito trabalho, não sei. Como eu disse, é uma coisa que pulsa em mim, entendeu? Então, se eu fosse dizer alguma coisa para alguém, sendo bem clichê, é aquela assim, olha, não desista, porque... Acho que ele não sabe disso, não. Quando eu fazia o ensino médio... eu já falava... Eu gostava já de dar aula ali para os outros alunos, porque de história, entendeu? Mesmo não... Eu fazia o ensino médio, a disciplina que eu mais gostava era história, então eu explicava para os meus amigos na sala, eu digo, ó, rapaz, né? Exatamente. Assim como outros me ensinavam disciplina que eu não sabia, como matemática. Sim. Rapaz, é assim, então. Então, lá no ensino médio, eu já... Passou pela minha cabeça, eu digo, rapaz, será que ter uma escola é bom? Será que ser professor é bom? Então, ali começou a minha vontade de ser professor. Mas eu já tinha pensado em ter uma escola. Em mim, e é uma coisa muitos professores querem isso, entendeu? Porque tem a sua maneira de pensar a educação. Como eu tenho a minha maneira de pensar a educação, então eu estou nesse caminho. Então, se eu fosse dizer, sendo bem previsível, era aquela assim, olha, não desista. Se você tem esse sonho, não desista, cara. Invista o seu tempo, porque geralmente quando você vai investir num sonho seu, você tem que investir mais tempo do que dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que você não tem. A gente não tinha nada. O investimento que a gente fez para iniciar o quintal foi R$450. Entendeu? O quintal não, desculpa. O Mais Língua. A gente investiu no Mais Língua R$450. Então, invista o seu tempo, dedicação. Se for isso de fato que você quer, uma hora vai dar certo. Vai atrás. Que legal. E você, Vanessa? A minha frase é: boletos podem fazer a diferença na vida de... Vanessa, não, mas posso falar pra você? A sua frase é uma frase mundial dos casais. Façam boletos. Façam boletos. E me conta uma coisa, agora, essa pergunta aqui é só pra fechar, mas é uma pergunta pro casal mesmo. Qual que seria a mensagem que vocês dois passariam para os casais que estão iniciando no empreendedorismo? Depende. É no mesmo... É no mesmo... Porque, tipo assim... Né? Porque, assim, eu e a Vanessa, nós... Eu quero pegar duas visões, a tua e a da Vanessa. Porque, assim, a Vanessa, quando a gente se casou, ela trabalhava numa escola e eu trabalhava em outra. Não existia Mais Língua ainda, né? Quer dizer, existia inicialmente mesmo, iniciando, aliás. Estava iniciando, então não era nada promissor, a gente não sabia nem se... A Vanessa costuma até dizer que a gente abriu para pagar esta conta específica da viagem. Terminada de pagar, voltando da viagem, a gente não sabia nem se ia continuar, entendeu? Foi uma coisa assim momentânea. Mas o fato era que a gente trabalhava em escolas diferentes. E mesmo trabalhando em escolas diferentes, uma coisa que deu certo para nós é porque, por sermos do mesmo ramo e gostarmos da mesma... Porque eu poderia ser professor, mas não, só quero dar aula para ensino médio. Ou só quero dar aula em faculdade, porque é para adulto. E ela dá aula para criança. Só isso já constituiria uma diferença muito grande entre nós, ao ponto da gente não conseguir trabalhar junto. E talvez não tivesse nem Mais Língua nem quintal, entendeu? Então, você falou de casal aí, para nós deu certo, tem dado certo, porque nós adoramos, nós amamos a mesma coisa. A gente sai de... Vamos sair, vamos dar um... Às vezes a gente sai com os filhos da gente,
Às vezes a gente tem com quem deixar, e diz, não, então vamos deixar lá e a gente dá escapada, vamos sair. Cara, a gente chega no restaurante, a gente começa a falar do nosso trabalho, da escola, e é apaixonante. E dos meninos. E dos meninos, exatamente. Deixa os meninos em casa pra falar deles. Ah, eu tô com saudade, a gente ia ter trazido eles. Mas assim, a gente tá num jantar nosso, um momento só nosso, a gente fala de nós dois, a gente se promete um pro outro, eu digo que amo, ela diz que me ama, e depois nós estamos falando de prova, de corrigir prova dos alunos e tal, que faz parte do meu amor por ela. É fazer isso, entendeu? Então, assim, para casais, eu não sei meio o que eu quero dizer. Eu só sei que para nós deu muito certo, porque a gente ama o que a gente faz e coincidiu de ser a mesma coisa, entendeu? Mas assim, mas eu acho que é uma coisa que tem é outras importante receitas. que a gente faz, que no casamento e no negócio, que é conversar. Ah, certamente. Que eu ia emendar também. Outra coisa que a gente faz é juntar o dinheiro que a gente tem. Mesmo quando a gente trabalhava em lugares separados, quando a gente não era empreendedor, por exemplo, Quando a gente virou um casal casados, ela trabalhava tudo no era lugar. junto. Conta Durante junto, 6 débito meses. junto, crédito junto. Não, calma aí. Durante 6 meses, ela tinha o salário dela, eu tinha o meu, dela sempre foi maior que o meu. Aí, às vezes, assim, vamos sair. Eu disse, não, meu dinheiro já acabou. E rolava um constrangimento, eu já era casado com ela. Tipo assim, a gente tava lá 4 meses de casado, ela dizia assim, vamos pra tal lugar? Aí eu dizia assim, tu tem certeza? Eu disse, não, é porque eu já tô sem dinheiro, meu salário acabou. Porque era menor, entendeu? Mas a gente viveu os 6 primeiros meses de casado assim. Depois que a gente teve uma conversa sobre dinheiro... O tabuzão do dinheiro? Meu amigo, não tem mais dinheiro meu e dela, tem o dinheiro da nossa família. Então, a gente não compra nada sem dizer um pro outro, a gente não faz nada assim que atrapalhe as finanças de todo mundo, entendeu? Porque se ela fizer uma coisa que ela se atrapalha, ela atrapalhou todo mundo, porque é um dinheiro só. Então, a nossa conversa sobre dinheiro, como a gente se resolveu sobre o nosso dinheiro, passou a ser nosso de fato, coletivo, e o que a gente conversa sobre os nossos outros problemas que aparecem, então a facilidade que a gente tem para conversar um com o outro, eu acho que é o que garante, primeiro, que a gente seja feliz como casal. Eu sou feliz. Eu também sou. Deixa eu me certificar na frente da... Depois com calma aqui. Daqui a pouco eu perguntar pra ela. Ela vai ter que contar. Não é só você que vai falar assim, não. Do casal, hein? É o porta-voz, não. Ela vai ter que falar também. Então, é o que garante que a gente seja muito feliz, a gente se dá muito bem como casal, mas é o que garante também que a gente se dê bem nos negócios. Por exemplo, o Mais Língua foi idealizado por ela, mas logo no primeiro ano e meio, eu saí de onde eu trabalhava e passei a trabalhar só no Mais Língua. Eu vou cuidar e passei a gerenciar. Hoje eu tenho um crachá de diretor executivo. O teu crachá tá como? Gestora de práticas pedagógicas. Mas o meu ficou de diretor executivo. Ela pegou a empresa que ela fundou, o movimento que ela fundou e jogou pra mim. Toque sim que eu vou cuidar do que eu gosto. Tá ali trabalhando. Que legal. E você, minha querida? O que você me diz disso tudo? Primeira pergunta. Primeira pergunta que eu não quero calar. Você também é feliz, mulher? Eu sou também é muito feliz? Aí, agora uma declaração de amor. Esse momento com... Agora o noivo pode beijar a noiva. Agora eu vou. Vai lá, a música. Meu inglês é horrível, tá? Aquela baixadinha na luz. Aquela baixadinha na luz. a gente já ouviu o Rod Stewart lá no centro. Meu inglês é horrível. Que legal. Meu Deus. Mas isso, conversar. Acho que conversar é uma coisa que resolve tudo entre a gente. A gente não faz plano diferente, cara. Que legal. Nem na vida da gente, nem porque a gente quer e nem sobre negócio. Então, eu acho que o sucesso dos negócios vai muito também do sucesso do casamento. Eu acredito que é uma extensão. Com certeza. Eles vão bem porque a gente vai bem. Uma coisa que eu gosto de falar com o pessoal que vem conversar comigo é o seguinte. Uma coisa que o casal tem que trabalhar é a visão. A visão que é, os dois estão olhando para o mesmo lugar. Quando o neném nasce, normalmente o que acontece? A mãe olha para o neném. E o pai também tem que olhar para o neném. O que acontece com os pais que não olham para o neném? Nossa, a mulher não tá dando mais moral para mim. Aí começa a olhar para os lados e começa a tretetê. Então, olhou pra criança. Agora, talvez seja a terceira criança. Eu falo porque é uma situação... Olha, o Rafael querendo botar filho na família dos outros, hein, gente? Aí, daqui a pouco a empresa é a terceira criança. Peraí, que eu A empresa... Peraí que Sabe bateu o a que eu tosse do falo? derby aqui.
Ah, ele tá falando terceira criança, é a terceira empresa. Que susto. Tem uma coisa que eu falei com a Gi. Ah, agora eu respirei mais aliviado. Uma coisa que eu falei com a Gi foi exatamente isso aí. Chegou só o nariz aqui. Vocês têm a visão de onde que a gente quer ir? O casal quer ir? Temos. É isso. Tem a visão, precisa comunicar, pra comunicar a visão. Sim. Vamos pra lá, vamos. Então o capitão fala, vamos pra lá, todo mundo rema, todo mundo rema do lado. As crianças, todo mundo remando pro mesmo lado. Pronto, teve sucesso no CPF. Vai ter sucesso onde? No CNPJ. No CNPJ também. Então, que legal que vocês têm a mesma visão. Parabéns pra vocês. E é uma alegria muito grande receber vocês aqui. E esse episódio maravilhoso vai caminhando pro final. Exatamente. E Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Pra dar aquela... Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero falar que se eu for ao Piauí, eu quero conhecer a Shakira. Shakira. Mas também dizer pra vocês que a caminhada de vocês, provavelmente, né, pelo que vocês falaram, vai ser uma caminhada de muita batalha, mas com certeza vai ser de muito sucesso, porque assim, eu acredito que nós tivemos uma infância até, a gente estava conversando sobre isso nos dias anteriores, eu e a Dani. Todos os parentes nossos são do interior. Então, meus pais são mineiros, né? Meu pai é mineiro, criado na Bahia. Até engraçado, né? É um mineiro baiano. E eles vieram para o interior do Paraná. Então, nós fomos criados, de certa forma. Eu passei várias partes da minha vida, férias, em contato com a natureza. Tirando fruta de pé, lidando com... Eu digo assim, pegava os bichinhos de pé tudo lá. Né? Porque eu andava descalço por tudo quanto é canto. Então, assim, e todas essas experiências... meu pai me levava para pescar... Os meus amigos, assim, os amigos dos meus pais, por exemplo, meu pai saía pra pescar, levavam os filhos juntos. Aí ia pra uma chácara onde não tinha luz, onde só tinha um lampiãozinho aqui, tinha que ficar olhando com medo do que tinha. Você vê o céu estrelado que na cidade não dá mais pra ver. Exato. Eu escuto o dia inteiro, a noite inteira, de repente, barulho de bicho. Então, assim, foi um contato que me geraram, assim, muitas experiências e eu acho que foi enriquecedor pra mim como criança. Eu acho que hoje em dia, o que vocês estão brigando, levantando a bandeira... os pais têm que ter essa conscientização, cara, que é o futuro. É o futuro. A criança sem experiência vai ser uma criança, sinceramente, pode ser frustrada, pode ser uma criança muito, como eu posso dizer, ansiosa. Pode ocasionar vários problemas, não só profissionalmente, mas acredito que também psicológicos para a criança. Emocionais, com certeza. Se não acabar desenvolvendo isso na criança. Eu acho que até para finalizar, o que vocês estão promovendo com essa bandeira que vocês estão levantando é muito amor, cara. Vocês pararem para pensar. Porque, de certa forma, vocês estão levando um amor pro próximo, de conhecimento e tudo pra criança e pra família do próximo. Porque vai ser não só pra criança, legal, isso vai ser pra toda uma família. Então, parabéns pra vocês, muito bom recebê-los. Quando a Dani comentou comigo, eu dei uma olhadinha nas redes sociais, conheci os trabalhos de vocês, eu falei, acho que a gente precisa jogar isso aí pro mundo. Como diz um cliente nosso, né? Um cliente nosso esses dias falou assim, vamos jogar esses dois pro mundo? Ele falou, vamos. Tirou uma foto, eu acho que era interessante. Eu comentei com o Rafa, eu falei, é um casal empreendedor aí, era interessante jogar pro mundo. E já, de antemão, vou pedir para você que acompanha o Canaveral Podcast, para você que acompanha o Rafa, para você que acompanha o meu perfil, seguir, que nós vamos deixar aqui na descrição do nosso episódio o Instagram da Mais Línguas. Vamos deixar o Instagram pessoal de vocês, vamos deixar todos os contatos, redes sociais, para quem tiver interesse em saber, conhecer sobre mais, realmente converse com vocês. Às vezes tem aquele pessoal que está em dúvida, tem aquela curiosidade de saber. O que nem conhece. O que nem conhece. Gente, despertou curiosidade a partir desse episódio? Conversa com o casal, troca ideia com eles. Acho que vai ser um prazer. Eu tenho certeza que eles vão ter muita coisa para abrir na mente de vocês com relação a essa caminhada dos filhos, né? Falar Sucesso. muito, eu falo. Eu já tô lamentando porque só durou 1 hora, porque eu... Se deixar... da aula. Deixa dela. Ó, galera, eu vou encerrar, porque o podcast é meu. Eu sou assim, né? Não, pode encerrar. Pode encerrar. Seu capitão aqui, cara. Não, eu queria só dizer, eu acho que falar pela Vanessa também, assim, pra nós foi uma surpresa muito boa. Quando a Vanessa disse assim, vamos pra um podcast lá também, eu digo, vamos. Mas eu cheguei aqui, ao chegar, eu me surpreendi, porque eu encontrei, cara, 2 pessoas que não são frias dessa cidade, entendeu? Assim, adorei, tô brincando aqui, mas eu adorei a conversa, adorei ter conhecido vocês. Coisa Que boa. legal. Muito legal. Eu prazer. adoro Já esse tem um episódio. cantinho pra um dia se a gente for passar por ali. Lá em Já tem um cantinho. Lá em Tocantins, Palma. Ô, Tocantins. já temos um lugar pra visitar, temos um quintal pra visitar. Com certeza. Gratidão. Isso aí, Muito cara. obrigado. Gratidão
por esse momento especial. Muito gratidão pra você também. E, meus queridos, Obrigada. o Canaveral Podcast Prazer. chegou ao fim desse episódio maravilhoso. Não fique triste que já vai ter um novo episódio pra você acompanhar. Hoje, com o nosso querido Paulo, Vanessa e o Fábio Soares de Lima. E o próximo, qual que vai ser, será aí? O próximo, vocês mesmos podem indicar o próximo convidado, a próxima pessoa que vai bater o papo com a gente aqui. Beijo, meus Coloca aqui, ó. queridos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Até o Valeu. próximo, gente. Aí. Porque-